Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa noite, né? Já quase. Estamos começando aqui então mais uma live e hoje, né, basicamente eu vou passar com vocês algumas informações, né, algumas questões aí sobre o Illustrator, explicando também, né, algumas questões a mais, né, no caso de como criar uma nova imagem, né, como criar, ou melhor, desenhar, né, dentro do Illustrator, criar objetos, né, basicamente é o que a gente vai falar hoje, né, sobre formas, linhas, caneta, na verdade, e a própria pintura do objeto, né. Basicamente, como vocês podem ver, a gente está aqui na tela inicial do Illustrator, né, onde eu tenho algumas opções, mas o que mais queria mostrar para vocês hoje é a informação acerca de como criar uma nova composição, né, um novo arquivo aqui do Illustrator. E basicamente a gente tem duas opções, né, principais para isso, que é Create New, né, no caso criar novo, ou Open. O Open ele serve basicamente para você ver se você tem alguma informação melhor, se você tem alguma algum projeto salvo já, né, que pode aí ser aberto, que você queira mexer, né, basicamente, algum projeto que você começou e não terminou ainda, né, e você quer agora terminar, ou então mesmo exportar. E quando você clica aqui em Open, eu acho que para vocês não vai mostrar, então deixa eu ver se eu consigo fazer assim para vocês. Prontinho, eu acho que é isso aqui. Não tá aparecendo aqui ainda. Agora foi. Prontinho, então deixa eu mostrar aqui, ó. Então basicamente aqui vai ver tudo na minha janela. Quando eu clico aqui em Open, ele vai para os meus arquivos, né? Eu comecei inclusive a fazer aqui uma animaçãozinha antes. Mas basicamente eu posso buscar aqui nos meus arquivos, né, as informações que eu quero para poder aí abrir, né, e editar. Se eu já tiver algum projeto salvo anteriormente, eu posso abrir ele aqui, ou eu posso criar um novo projeto, né? Aqui clicando em criar, ou melhor, Create New, eu vou ter as opções recentes do que eu criei, né, do que eu posso criar, né? Então basicamente eu tenho aqui uma customizada que é que eu prefiro sempre, né, que é 2080 por 2080 pixels, porque ele me dá um quadrado, né, uma tela quadrada, para eu poder aí brincar um pouquinho com ela, né, para eu poder aí configurar ela da forma que eu quiser e cabe muitas coisas dentro dela. Inclusive a qualidade, né, apesar de ser um vetor, a qualidade sempre é a mesma, né, mas a qualidade sempre fica boa quando eu exporto para algum tipo de imagem ou algum outro tipo de arquivo. Ele também me dá algumas outras opções, né? Como por exemplo, eu posso abrir como se fosse uma folha A4, ou então com uma carta, né? E também do tamanho de uma página. Ele me dá aqui 1920 por 1080, que é o padrão das páginas web. Eu também tenho aqui algumas outras opções, né? Inclusive eles dão muitas opções diferentes, né? Baseado no que você quer fazer, no que você quer criar. Mas, como eu falei, né, eu sempre gosto de abrir aqui o 2080 pixels por 2080 pixels, que ele sempre me dá aí um quadrado grande, né, que eu posso mexer ele da forma que eu quiser. Então, eu venho aqui, clico em Create, e aí ele já me abre aqui o quadrado. Deixa eu descer aqui, pronto. Ele já me abre aqui o quadrado. Onde eu posso mexer, né, como a gente já viu na última aula, né, na última live, e que basicamente eu posso mover, né, ou melhor, mudar o tamanho da forma como eu quiser, apenas vindo aqui no Artboard Tool, ou então dando um Shift O, e aí no caso o Shift O ele também, né, vai para essa ferramenta, e aí se eu mexer aqui, ó, ele vai mudar o tamanho do meu canvas, né, do meu quadro, pro tamanho que eu quiser, tá? E basicamente também uma outra coisa sobre esse Create New, deixa eu voltar aqui, é que eu posso ter opções avançadas, né? Então aí eu posso ter opções de cor, né? Pode ser RGB ou CMYK. E aí no caso é basicamente cores, nesse aqui no caso, se eu não me engano é ciano, magenta, amarelo e o K eu esqueci, mas
é basicamente um esquema de cores que eu posso mexer aqui dentro. E esse esquema de cores, ele pode variar. Por exemplo, eu quero salvar esse arquivo do Illustrator para abrir no meu Photoshop e depois mexer lá nas cores dele, talvez inverter, né? Pode ser que quando você coloca em RGB, por mais estranho que pareça, dependendo das configurações do seu Photoshop, você não consiga abrir ele da forma que você quer, com as mesmas cores que você viu aqui no Illustrator. Então, eu geralmente deixo ele como CMYK para poder utilizar ele em vários tipos de aplicações diferentes, né? As minhas artes. Também posso determinar qual vai ser a qualidade dos efeitos, né? Como eu já tinha, acredito, falado na última live, onde eu posso deixar ele com um arquivo de alta rasterização de efeitos, né? No caso, um arquivo de grande escala, como um arquivo pequeno também, ou de tela, né? E aí depende do quão vocês querem esse arquivo, o quão vocês querem a qualidade desse arquivo, né? Mais alta ou mais baixa. A gente também tem aqui o Preview Mode, né? Que a gente pode determinar assim, se é padrão, se é por pixel ou se vai ser pela tela de impressão. E aí, basicamente, isso aqui é o que talvez mais interesse para vocês na hora de criar um arquivo novo, né? Também posso mexer aqui no tamanho do meu quadro, baseado no tipo de tamanho que eu queira, né? No caso, eu posso determinar como pixels, como pontos. Esse pixels aqui eu ainda tô para descobrir como mexer com ele direitinho, né? Porque ele é um pouco maior do que os meus pixels. Inches, no caso aí, para quem é norte-americano, tem aquelas métricas, né? De polegadas, de pés e polegadas, de jardas. Ou então para o nosso sistema métrico normal, né? Que é milímetros, centímetros ou metros, tá? Então aí, deixa eu fechar aqui e voltar para o nosso arquivo. Pronto, aqui. E como eu falei, né, a gente vai mexer aqui com formas, né, com linhas e caneta. E para que serve basicamente isso, né? Na última aula, por exemplo, eu tinha até mostrado aqui, né, feito a configuração do foguetinho, né, junto do matinho, né, do terreno. E fiz as estrelas também, né? Então, basicamente ali já são formas que tinham sido criadas. Aqui eu vou criar as minhas formas e também para isso eu vou usar o foguetinho. Mas eu posso fazer de duas maneiras essa questão. Eu posso tanto criar essas formas do zero, como eu vou fazer aqui agora. No caso, só para mostrar para vocês mesmo, né? Então, basicamente eu tenho aqui o quadrado, né? A ferramenta do retângulo, mas que eu posso mudar para elipse com L, ou para a linha, né, também com o traço. E eu posso fazer um polígono ou uma estrela. Então eu estou aqui com um retângulo. Abri aqui um retângulo. Ele tem... deixa eu só ver se ele tem borda. Tem, beleza. Então eu tenho aqui a ferramenta do retângulo, né? Criei aqui um retângulo. Mas eu quero criar também um círculo. E aí eu criei aqui um círculo. E eu quero criar agora uma linha também. Além desse retângulo e desse círculo. Então eu posso vir aqui, uso a barra invertida e puxo a linha, ou eu simplesmente seguro aqui na ferramenta, né, que eu quero, e aí eu seleciono o tipo de polígono que eu quero, né? Então aqui eu tenho a elipse e eu consigo não somente mexer, como também mudar o tamanho, como também mover, né, se eu segurar o espaço. Então aqui, ó, eu tô mexendo o mouse para um lado e para o outro, mas se eu segurar o espaço, ele não vai mudar o tamanho, ele vai só mudar a posição, tá? Então deixa eu dar um Ctrl Z. E eu também tenho aqui a ferramenta estrela, né? No caso, eu posso criar também uma estrela. E aí, basicamente, essas são as ferramentas que eu tenho, né? Para poder configurar aqui em tamanho o que eu quero dos meus polígonos, né? Mas eu posso criar uma do zero também com a caneta, né? Então, basicamente, se eu vir aqui na caneta e fechar uma forma, ele vai determinar que isso aqui agora é uma nova forma. Eu não sei porque não está deixando eu mexer. Opa, agora sim. Só que... pronto. Que aí, no caso, eu consigo determinar essa nova forma do jeito que eu queira, né? Aí, no caso aqui, diferente
ou talvez até bem parecido das outras formas que eu tenho. Se eu segurar o Ctrl, eu consigo, aonde eu criei, selecionar um ponto que eu queira e mudar ele, né, de posição, mudando assim a forma em si. Ou então eu posso, deixa eu ver aqui, ó, eu posso também selecionar essa bolinha aqui, que ela vai basicamente criar um círculo, né? Ela vai circular a minha forma, assim também como as outras formas aqui, como por exemplo a estrela, ó, eu posso criar ela com mais arredondada, arredondar aqui as bordas também da minha elipse, ó, vira até um círculo, e do meu retângulo. E aí, como é um retângulo, né, não é um quadrado, não tem como virar um círculo. Então, basicamente, essas são as formas, né, até as linhas com que eu posso criar. Mas vamos dizer que eu já tenho alguma coisa desenhada, só que eu desenhei à mão. Eu desenhei à mão e eu quero fazer agora ela na digital, sem ter que criar do zero de novo. Então, eu tinha aqui já preparado um desenho que eu fiz, né? Eu criei uma máscara para ele. E basicamente eu diminuí a opacidade, né, desse desenho. Opa, deixa eu selecionar, já foi selecionado, pronto. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Prontinho. Ó, só tinha criado aqui uma máscara para ele, né? E basicamente eu fiz isso selecionando ambos os arquivos, vindo aqui em File ou Arquivo, em Object, Clipping Mask e Fazer. Aí ele cria uma máscara, né, que eu no caso coloquei um retângulo em cima do meu desenho, só para ficar dentro do meu espaço, né, dentro do meu quadro, o que eu quero desenhar, o que eu quero criar. E aí por fim, eu mudei a opacidade, né, estava em 100%, aí no caso a opacidade já está na configuração do que está aqui, ó, que é 34%, né, a opacidade do meu desenho. E aí eu bloqueei para não mexer, né, não ter como estragar essa posição, esse posicionamento aqui que eu tinha criado. E aí, se eu quiser, eu posso vir, por exemplo, com a caneta e ir fazendo o meu desenho em cima desse meio que padrão que eu tinha criado aqui, né? Ó, aí eu fecho aqui o capacete. Viu? E vamos só fechar aqui para eu... Pronto. Então aqui já tem uma forma, essa forma aqui não tem preenchimento nem contorno, então eu posso criar aqui um contorno para ela, né? Eu abri aqui essa abinha, deixa eu colocar ela aqui no canto. E aí eu seleciono o que eu quero, boto da forma como eu desejo, né? Ó. E ela vai ficando da forma como eu quero, né? E aí vocês podem ver que não está tão igual ao que está aqui, mas basicamente eu vou mostrar para vocês como contornar, ou melhor, como corrigir essas informações, né, em cima do desenho que você fez. Aí, como eu falei, né, você pode também vir aqui dentro do seu próprio desenho e aumentar a opacidade se estiver muito baixa, né? Então, tá 34, mas eu quero aumentar para ver melhor o que eu estou desenhando por cima, né? Então, eu vou botar aqui em 76%. Aí eu bloqueio de novo essa camada, nessa layer. E aí eu posso desenhar em cima ainda, né? Posso tirar também aqui o preenchimento para eu poder ver o que eu estou fazendo, ver se está tudo certinho, né? Ver se como eu desenho vai ficando da maneira que eu desejo. E se ficar, basicamente é isso, né? Basicamente eu vou conseguir fazer aqui em arte digital o que eu tinha feito no meu caderno de desenho, né? Mas eu já tinha preparado uma arte específica. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu só puxar aqui. Eu acho que foi aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Eu tinha até meu desenho aqui, né? E o nosso próprio arquivo daquela outra aula que a gente teve, né? Sobre a navezinha com os espaços, né? Com
com a terrinha, né, e as estrelas inclusive. E basicamente aqui, o que está acontecendo, né? Eu tenho duas imagens, deixa eu só separar elas aqui. Opa, foi só uma na verdade. Deixa eu abrir aqui a outra também. Opa, ah não, tá aqui. Então basicamente aqui, eu vou copiar e colar. Se eu selecionar aqui, copiar e colar aqui também. Por quê? Porque agora eu quero fazer dois tipos de imagem, né? A primeira é essa aqui, no qual eu vou criar os meus objetos, no qual eu vou desenhar direito, né? Essas interseções também entre os próprios objetos, né? E a outra, deixa eu já colocar aqui inclusive, e aumentar aqui até o fim da tela e botar aqui de lado. E aqui é o desenho já montadinho, né? Como se fosse de fato a nave que eu tô vendo, ou melhor, a nave com a terrinha que eu tô tentando criar, tá? Então eu vou bloquear os dois e agora eu não consigo mais mexer em nenhum dos dois, editar eles, nem nada do tipo. O que eu vou fazer agora, inclusive, é justamente fazer os desenhos que estão aqui para poder configurar essas duas informações, né, que eu quero, que é criar a terra, a grama, a fumacinha, as montanhas, o que eu acredito que seja uma nuvem, mas acho que não é. Ah, é sim, na verdade é nuvem mesmo. E a nave com aquele coraçãozinho dentro da fala, né, do balãozinho de fala, e as estrelas, tá? Então aí eu tenho aqui o meu desenho e vocês podem ver que especificamente nesse desenho tem alguns tamanhos propriamente ditos, né, propriamente prontos. Deixa eu só diminuir aqui a opacidade dele um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu posso vir aqui, então, eu posso ver que aqui eu tenho um retângulo, eu tenho vários círculos, mas aqui eu tenho um semicírculo. Então, eu vou começar com as formas mais básicas, né, com o retângulo, com os círculos, e depois a gente vai para as formas mais complexas, né, como os semicírculos, que inclusive existe mais de uma forma de se fazer esse semicírculo, tá? Que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Deixa eu fechar só um negócio aqui. Não é isso, também não é isso. Aqui. Então pronto, aqui eu posso apertar o M. E aí eu já venho para o retângulo. E eu vou fazer o retângulo aqui em cima. Opa, na verdade ele está com o preenchimento. E eu quero justamente o contrário. Então eu venho aqui. Eu tiro o preenchimento e ponho um contorno. Então eu vou criar aqui meu retângulo. E aí pronto, ó, eu tenho a minha primeira forma aqui criada, né? Posso ser até mais específico se eu quiser. E posso ver o tamanho, né? Que ele me deu 365 pixels por 39 pixels, né? E aí, ó, conforme você vai mexendo, no canto direito aqui do meu mouse, né? Vocês podem ver que tem um quadrinho em branco mostrando a altura e a largura, né? E aí no caso... Perdão. E aí no caso, eu posso determinar essas duas informações com precisão, assim como eu tinha, assim como tem, né, na informação de cada um desses desenhos, né? Então, tenho aqui 365 por 39, mais ou menos isso aqui. E aí a gente pode ver que isso aqui é bem menor do que o que eu tenho aqui. Então eu vou ter que configurar para que fique as especificações iguais ao que está no meu desenho em si, tá? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui. Ó, vocês podem ver aqui que no canto tem um botãozinho chamado Stroke, né? Que é no caso o contorno.
eu posso aumentar o tamanho desse contorno, vamos dizer para 4, ó, para eu poder ver aquilo que eu estou desenhando, tá? E aí agora eu vou para os círculos, né? Então eu venho aqui, aperto L, crio o meu círculo aqui, aumento para o tamanho que eu desejo, seguro o espaço para poder encaixar ele dentro das linhas tracejadas, né? Que eu tenho aqui. Pronto. Venho aqui e crio o outro círculo. Também da mesma forma, né? Tenho que encaixar ele aqui nas linhas tracejadas. E aí assim eu vou criando essas formas que tem aqui, tá? Conforme as orientações, né, que eu tenho dessa imagem. Ou, no caso também, como eu falei, né, se eu tiver algum desenho, eu posso ir criando apenas por cima desse desenho para a gente deixar ele bem orientado, né, no caso igual ao que foi desenhado. E aí vocês podem ver, ó, que está grudando aqui embaixo essa forma, né? Toda vez que eu tento descer um pouquinho, deixa eu dar um Ctrl Z, eu posso fazer de duas maneiras, né? Eu posso vir aqui e aumentar a imagem, que ele vai deixar um pouco mais de liberdade para mim na hora de criar esses desenhos, tá? Então deixa eu vir aqui e fazer os 3. E aí eu consigo mexer. E aí lembrando só que para poder aumentar a imagem aqui, é segurando o Alt e a barra de scroll, né? Assim também como eu posso fazer com os pequenos. E aqui também. Pronto, eu já criei aqui também os círculos pequenos. E eu vou criar aqui também da nuvenzinha que a aeronave vai fazer quando decolar. E aí, lembra que eu falei sobre arredondar os cantos? Ó, eu tenho aqui justamente uma forma, né, arredondada nas bordas. É um retângulo, mas ainda assim, de certa forma, né, ela está arredondada. Então eu posso vir aqui, segurar ou apertar o V para selecionar aqui, né, o meu Selection Tool, ou minha ferramenta de seleção. Seguro o Ctrl e aperto nas bordas com o Shift também, né, segurado, o que eu quero mexer. Solto o Shift, venho no círculozinho e mexo até onde eu desejar para ficar da forma que eu desejo, tá? Para ficar da forma arredondada, né? Como eu queria. Aí as nuvenzinhas aqui. Vou até arredondar elas um pouquinho, bem pouquinho. Pronto. O que mais eu tenho aqui que eu posso fazer de maneira até mais simples, ó. Tenho esse aqui, que aí também eu só arredondo as bordas dele. Eu tenho aqui os dois círculos. Ó, tem uma coisa até legal que eu gosto de fazer, que é o quê? É criar um novo círculo a partir de um que já foi criado antes, né? Sem ter que redesenhar tudo de novo. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente seleciono a forma que eu quero, seguro o Alt e clico e arrasto, né, para onde eu quiser. Aí eu vou estar criando um objeto aqui duplicado para poder mexer como eu desejar, tá? Esse aqui... Cadê a estrela? Posso fazer com a estrela. Deixa eu ver se eu me lembro. Opa, não é assim.
Tá, eu sei que a gente tem uma configuração, a gente tem uma forma de fazer a estrela conforme, com a quantidade de lados, né, que a gente deseja, né? Eu posso diminuir para até 3 lados, fazendo assim um triângulo, ou então aumentar aí para mais lados, né, formando aí um polígono, né, da forma como eu desejar, tá? Deixa eu só ver se eu consigo. Mas aí se eu não conseguir aqui achar, acho que eu tinha uma forma de fazer, se eu não conseguir achar essa forma, existe uma outra possibilidade, tá? De fazer isso com o quadrado. Deixa eu só ver se é assim mesmo. Ah, tá. Não, tá. Falha minha nesse caso. Como é que eu mudo aqui? Assim, beleza. Ó, se eu mexer com as setinhas, né, para cima e para baixo, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de lados que essa estrela vai ter. Se eu segurar o Shift não, perdão, o Ctrl e mexer o mouse, ó, para dentro, para fora, ele vai mudar também o formato da minha estrela. Deixa eu deixar ela aqui mais parecido com um losango. E aí eu coloco aqui, ó. Pronto, ó. Aí vocês podem ver que eu fiz aqui o losango com aquele polígono, né, da estrela. Opa, aí eu volto pra cá. Boto mais, ou menos na verdade, e só dou uma forçadinha aqui para poder parecer de novo com uma estrela. Diminuo um pouco o tamanho e, para finalizar, deixa eu só arredondar aqui as pontas. Pronto, ó. Aí a estrela tá igualzinha a estrela daqui, né? Um pouco mais arredondada. Se eu aproximar aqui o mouse dela, ele vai me apresentar a opção de rotacionar, tá? Lembrando que é aproximando o mouse e colocando ele por fora aqui para poder selecionar para poder utilizar essa ferramenta, né, de rotação. E como eu falei antes, né, se eu segurar o Alt, e clicar, ele deixa com que eu coloque a estrela, com que eu duplique a estrela e coloque ela em outros lugares, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho dela. E mover ela. Pronto, agora eu tenho aqui a estrela. As estrelas, né, na verdade. E as formas até mais simples, né, desses objetos. Eu posso fazer também com o retângulo essa forma aqui. Então eu venho aqui com o retângulo, puxo. Ó, lembrando que a parte de cima tem que coincidir e a parte de baixo também, né, com as bordinhas aqui. E aí o que eu vou fazer? Aperto V de novo para selecionar minha ferramenta de seleção. Seguro com o Shift as bordas que eu quero selecionar. Ainda no caso pressionando o Ctrl. Solto o Shift e deixo um pouquinho só arredondado. Aperto o Ctrl e clico na outra borda que eu quero mexer. Seguro o Shift para poder selecionar as que eu quero. E solto o Shift para poder arredondar a borda. E aí vocês podem ver que ela ficou muito apertadinha, né? Não deixou eu fechar por completo. Então o que eu posso fazer basicamente é diminuir aqui os lados do meu objeto. Opa, ele não tá deixando diminuir. Ou então eu posso aumentar aqui um pouquinho para fechar um pouquinho mais em cima. Aí, nesse caso não precisa ser tão específico também, né, porque a nave vai ser assim, mas se vocês quiserem mais específico do que isso, deixa eu só mexer ele daqui, eu posso vir com a caneta, como eu falei, e aí seguir a linha do tracejado, né? E aí lembrando, ó, quando eu quero fazer uma curva, eu clico e seguro e arrasto o mouse até fazer a curvinha que eu desejo aqui. Se eu segurar o Alt, inclusive, eu posso tirar
a continuação da curva que eu vou ter desse lado. E aí eu posso continuar a forma como se fosse uma reta para poder fazer a curva especificamente do jeito que eu desejo, né? Seguindo sempre aqui os traços, tá? Então eu faço aqui mais uma curva. Pronto, aqui também, antes de fechar a curva final. Se eu segurar o espaço também consigo mover aonde eu vou deixar o ponto da minha caneta, né? Para fechar. E aí, para finalizar, eu venho aqui e faço essa curvinha aqui, ó. E aí eu posso até... Opa! Curvar aqui um pouco. Ó, prontinho. Opa! Apaga e apaga e vê. E aí eu fiquei com a forma perfeitamente igual tá aqui embaixo, tá? E aí no caso é só uma questão de detalhar exatamente como eu quero depois que essa forma fique, né? Para poder deixar ela mais ou menos, vamos dizer assim, né? Tortinha. E se de repente ela acabar muito torta, eu posso criar mais pontos com minha própria caneta. Basta selecionar o objeto que eu quero mexer e dentro do caminho que eu tenho aqui, né, desse trechinho azul, vai aparecer um mais quando eu boto a caneta por cima. E aí eu posso criar um novo ponto, né? Opa! E se eu criar esse novo ponto, volto para o V aqui, seguro o Ctrl. Ó, se eu criar esse novo ponto, quando eu selecionar com a minha ferramenta de seleção e segurar o Ctrl, eu posso aí distorcer ele, assim como eu fiz com os outros durante a criação do objeto, tá? Eu posso até deixar aqui um pouco mais arredondado. Pronto, ó, viu? E aí eu vou tirar essa aqui. Aqui também eu vou ter aqui embaixo, né? Aí aqui, se eu usar aqui o meu retângulo, eu posso só selecionar as partes de baixo. E arredondar. Aqui da mesma forma, eu posso fazer tanto com o meu retângulo e arredondar, como eu posso fazer também com o meu círculo, só que ele não vai ficar tão perfeito, né? Porque ele fica mais oval do que com o meu retângulo, tá? Deixa eu fazer aqui com o retângulo. E diminuir aqui o tamanho. E arredondar. Pronto, até o limite dele. Opa. A nave eu consigo fazer com ele também. A maioria aqui vocês podem ver que eu consigo fazer com forma simples, né? Como retângulo, círculo. Só ir modificando aqui os cantos, né? Que eu desejo. Seguro o Shift, solta depois e fecho aqui. E aí eu vou fazer agora o cockpit, nessa partezinha aqui da nave, a janelinha dela com o meu círculo, né? Apertando L. E uma coisa até que eu tinha feito da última vez, que foi um erro que eu cometi, né? É que eu tinha colocado no meio do coração aquele pinguelinho azul, só que ele vem aqui, porque é como se ele fosse aquele reflexo, né? Que a janela da nave tem, tá? Opa. Tenho aqui minha nave, e aqui eu posso fazer também, como eu falei, né? Com a estrela. Eu venho aqui, seguro, seleciono a estrela, aperto para baixo para a quantidade que eu quero de lados. Aumento só um pouquinho e é isso aí. Vou segurar o V, eu posso arredondar e mexer. Deixa eu só ver se eu lembro aqui. Cadê? Isso aqui é view, na verdade. Ó, eu tenho algumas coisas que eu posso mudar aqui, que é como eu falei naquela questão de ele tá me pontuando sempre onde é o centro, tentando alinhar com os outros objetos e não deixando eu mexer tanto. Se eu vim aqui, eu acho que é em Views, se eu não me engano, deixa eu ver, e tirar o Smart Guides, ele simplesmente me deixa mexer como eu quero, tá? Lembrando que é sempre esse Smart Guides aqui, o Ctrl U,
E eu posso desabilitar ele com o próprio atalho, né, Ctrl U. Assim como eu posso habilitar ele também com esse mesmo atalho, tá? E, por fim, eu vou ter aqui, né, a parte de baixo da terra, as montanhas e as nuvens. Esse aqui, se eu não me engano, tinha uma forma diferente de eu fazer. Deixa eu ver aqui se eu... Eu posso até ficar devendo pra vocês, né? E faço de repente um vídeo aí e posto lá no YouTube, né? Eu vou colocar inclusive o link depois no meu sobre aqui no Twitch para mostrar pra vocês o YouTube, né? Meu canal no YouTube. E aí eu posto lá, talvez um vídeo de 2 minutinhos, né? De como fazer um semicírculo, né? Não um círculo inteiro. A partir necessariamente aí de um círculo, tá? Por enquanto eu vou usar a forma simples mesmo, porque de fato eu não me lembro aqui de cabeça e aparentemente aquele vídeo, né, do meu aplicativo, que é justamente o motivo de eu estar fazendo esses vídeos, né, essas lives. Então é pra poder ensinar um pouco melhor, ele não tem. Então eu vou fazer basicamente da forma mais simples por enquanto e depois a gente pode ver da forma mais complexa. Então eu venho aqui de novo, né, com o meu retângulo e faço as minhas nuvens. Aqui, perfeito. V, seleciono as que eu quero, com o Shift, né, e fecho. Se eu segurar o Alt, como eu falei, né, eu posso determinar outros objetos a partir do meu objeto de origem. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O ruim é que eu não consigo mexer esse objeto, né, mexer no tamanho dele, porque no caso ele está da forma que eu tinha criado aqui original. Então eu simplesmente vou fazer outro, só que menorzinho aqui. E aí eu venho aqui com V. Opa. Seguro o Shift para poder deixar ele arredondado. Prontinho. E por fim eu tenho este aqui, que é a nuvem, é a parte maior da nuvem. V, seleciono com Ctrl e com Shift as bordas que eu quero, solto o Shift e fecho a nuvenzinha aqui. Assim como as montanhas aqui também. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Pronto. Aí Ctrl, aí Shift e aí eu arredondo. Talvez eu devesse fazer menor. Deixa eu ver aqui então, ó. E arredondo ela para ficar perfeitinha aqui. E essa aqui por último, né? Depois só vai faltar a parte do terreno. V, Ctrl, Shift, solta o Shift e arredondo. Aí por fim tem a parte aqui do terreno. Eu venho aqui até a borda. V, Ctrl, Shift, eu seleciono as bordas que eu quero. Solto Shift e arredondo para fazer aí o meu terreno. Então aqui eu tenho todas as formas agora criadas. E o que eu vou fazer agora é juntar elas. Então aí basicamente o que eu tenho aqui? Essas duas imagens aqui eu vou criar uma nova camada. Cadê minha camada? Tá aqui. Elas duas vão para essa camada. Então aí se eu selecionar aqui e puxar até a camada, ó, colocar aqui dentro, elas entram na camada, tá? E a posição das camadas aqui é muito importante, porque se eu coloco uma camada em cima da outra, os objetos que estão dentro dela, eles vão ficar em cima, tá? E por fim, deixa eu só fazer dentro dessa camada aqui um retângulo, porque ele vai ser o meu fundo. Pronto, perfeito.
Só que esse retângulo, ele vai ficar aqui embaixo. Ele vai ter que ser meu fundo, né? Então tem que ficar aqui por baixo. Uma coisa legal também é que eu consigo renomear as informações que eu tenho aqui da minha camada, né? Então deixa eu aumentar aqui, ó. Vocês podem ver que tá retângulo, retângulo e tal. Eu posso clicar 2 vezes no nome e colocar, por exemplo, terra, montanha maior, montanha menor. Isso aqui, deixa eu só ver o que é a nuvem. Nuvem, opa. Do meio, nuvem direita, vou colocar só um dir. E nuvem esquerda, vou colocar só um ESC. Aqui é a basezinha do balão, né? Orientação. Balão de fala, porque assim, colocando nome nos objetos que eu criei, eu consigo determinar especificamente o que eu tô fazendo, né? Com o que eu tô mexendo. Aí aqui. E aí quando eu quiser, por exemplo, colocar algum objeto em cima ou embaixo, eu posso simplesmente buscar esse meu objeto que eu criei, né, que eu dei inclusive o nome aí para me facilitar na navegação, e colocar ele dentro, ou melhor, colocar ele na posição que eu quiser, tá? Nave, aí aqui, se eu não me engano, é a base esquerda, eu acho. Isso. Da asa esquerda. Isso aqui é a base da asa direita. Se eu clicar 2 vezes, inclusive, dentro do objeto e não no nome, ele abre aquela caixinha de texto, né? Aí é parte baixa, nave, asa da nave, né? Asa central. Aí eu posso colocar aqui só estrela, porque não tem nenhuma por cima da outra, então não tem problema eu colocar só estrela, tá? E também não se preocupem em colocar o nome das coisas se vocês não vão utilizar especificamente. Se vocês especificamente não vão movimentar esses objetos, não precisa colocar nomes diferentes, tá? Ele aceita os mesmos nomes, até porque, como eu falei, é mais para orientação de quem está criando essas informações, né? De quem está criando esses objetos, que vai servir a nomenclatura aqui das coisas, tá? Isso aqui eu vou colocar como base do coração. Bota aqui, coração direito. Deixa eu seguir a ordem dos outros, né? Colocar um dir. E coração esquerdo. Esse retângulo aqui é o balão de fala em si. Balão de fala. E aí eu posso até juntar agora as informações do meu balão de fala, né? A orientação, posso colocar aqui embaixo do balão de fala, que não tem problema. Esse retângulo é a propulsão menor e a propulsão maior. E aí eu posso tirar esse daqui, prontinho. Isso daqui é... Aí eu posso colocar base da nuvem de propulsão. E eu vou colocar ele abaixo desses círculos, que eu acho que isso aqui é... Não, isso aqui é da Terra, na verdade. Deixa eu só achar os círculos da propulsão. 1, 2... Opa, 1, 2, 3, 4... Então é aqui 1, 2, 3, 4 que ele vai ficar, tá? Porque ele vai ficar abaixo desses círculozinhos. E aí eu posso utilizar aqui, né? Fumaça. Fumaça. Esses aqui eles estão também, né? Alguns um sobre o outro, mas eu vou colocar tudo com o mesmo nome e vocês vão ver já já o porquê. Aqui é a terra, né? Então eu boto aqui, pode ser até grão terra, não sei, para facilitar, né? Grão terra, são 4 isso. E grão terra. E esses aqui, junto com a terra, vão ter que ficar embaixo do meu... Esse aqui é o retângulo de fundo, né?
vão ficar embaixo do meu mato, né? Da minha grama. Então eu vou colocar aqui mais abaixo e procurar aqui a terra também para colocar ela lá embaixo. Aqui eu boto grama. E posso até fazer com os outros também, né? Grama. Grama. Como eu também posso ver aqui o formato dos meus objetos, então, como eu falei, né, não tem problema. É só para servir de orientação mesmo essas informações que eu estou colocando aqui, tá? Deixa eu só corrigir também uma coisa aqui, porque eu acho que o coração, a base do coração tem que ficar embaixo. O balão de fala, eles ficam em cima do balão de fala, tá certo. Então beleza, tudo certo aqui, posso botar até como fundo aqui. Então beleza. Agora eu vou configurar, né, essa orientação para ficar juntinho, né, um dos outros esses objetos, tá? Inicialmente, como aqui eu já tenho todos juntos, né, da forma que eu quero para fazer cada desenho aqui dessa nave, eu posso só fazer assim, ó. Eu vou selecionar, por exemplo, cadê meu V? Aqui, ó. Deixa eu bloquear essa layer 2, bloquear aqui o fundo também. Eu vou selecionar aqui. Então, eu selecionei aqui todos eles. Se eu apertar aqui... Opa, não é aí. Deixa eu lembrar. Só que eu acho que era Ctrl Shift. Não, tá. Na verdade, assim, se eu quiser juntar esses objetos, aqui eu vou ter uma opção chamada Pathfinder. O que esse Pathfinder ele faz? Ele basicamente tem algumas opções que eu posso utilizar para poder juntar os meus objetos, né? Agrupar eles de uma forma específica, né? Fazer eles virarem um objeto só. Então, se eu clicar aqui, ó, eles vão virar um objeto só e tudo que estava dentro vai se misturar, formando mais ou menos esse tipo de objeto, tá? Aí, no caso, ele não tem nenhuma separação aqui dentro, né? Então, é tudo a mesma coisa. Se eu selecionar a segunda opção, ele esquece o que estava por fora e junta só o que estava por dentro. A terceira opção. Tá, eu precisaria ter dois objetos, um sobre o outro e com diferenças de espaços, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que é esse aqui. Shift. É estranho que ele não me dê essas opções. Aqui. Deixa eu ver se agora vai. Ele não tá deixando eu ir mesmo. Eu vou configurar isso depois e mostro pra vocês também. E basicamente a minha última opção é o que? Eu crio caminhos adversos com base... Ou melhor, separando, né, excluindo o interior. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se eu vir aqui, ó, eu posso ver que tem um objeto aqui, ó, outro aqui no meio, e assim ele vai separando os meus objetos com base na interseção, né, ou junção das linhas, tá? Mas não é isso que a gente quer a primeira opção, que é juntar tudo e tirar o interior. Assim como eu vou fazer aqui com a minha nuvem de propulsão, com as minhas nuvens também. Com as montanhas não é necessário, né? Porque são duas montanhas diferentes, né? Cada uma tem uma cor diferente também. E eu acredito que com o resto, além do coração, também não seria tão necessário assim. Aí no coração eu venho, mexo aqui a parte direita dele. Posso até aumentar um pouquinho aqui. Eu venho aqui com a minha parte esquerda. Também aumento um pouquinho. Tá mais ou menos parecido com o coração, né? Não tá tão parecido assim. Deixa
Deixa eu só tirar aqui. Pronto, agora sim melhorou. Seleciono todos eles e junto, né, para fazer o coração. Aqui eu posso simplesmente subir ele. Segurar o Shift e selecionar o outro objeto e juntar os dois, tá? E lembrando que é só porque eles são da mesma cor, né, tem as mesmas informações que eu vou fazer essa junção, tá? E aí, beleza, eu tenho aqui as minhas formas primitivas criadas dentro do meu quadro. E agora eu vou pintar, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, nessa camada 2, tirar essa que está aqui da frente, né? E, opa, deixa eu até bloquear aquela. E puxar essa outra aqui. Ah, tá, o Ctrl não está ativado, é por isso. Pronto. Ctrl de novo. E aí eu vou diminuir a opacidade dela também. Opa, foi demais. Acho que assim já dá. E aí eu vou fazer agora, conforme está aqui o meu desenho. Deixa eu bloquear aqui de novo. E vou juntar todos os objetos que eu tenho, né? Então eu posso fazer até assim, eu posso separar esses aqui para o lado. Pegar esse daqui, colocar aqui em cima. Daí eu pego minha grama e coloco em cima desse. Como não tá tão do tamanho certinho aqui, eu vou só ajustar para que ele fique certinho aqui, ó. Vou fazer assim, diminuir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho aqui. É como eu falei, né? Conforme eu aproximo, ele me dá um pouco mais de liberdade para mexer no tamanho dos objetos que eu possuo, tá? Aí a nuvem de propulsão fica logo atrás. Só que, não, na verdade ela fica mais embaixo, porque ela é um pouco maior. Pronto, ó, só que a gente pode ver que ela é maior ainda, então eu vou diminuir ela. Pronto. E aqui, ó. Posso até fazer isso aqui. Vai ficar tudo do mesmo tamanho, né? Aí eu tenho as minhas montanhas, né? Primeira maior. Depois a menor. Lembrando que é importante que a menor fique em cima da maior, tá? Não o contrário. Eu tenho a minha nuvem. A minha propulsão. Que é... que eu posso deixar tudo como uma coisa só. Aqui. E, por fim, ou melhor, quase por fim, a minha nave, né? E aí eu vou montando aqui ela. A asa tem que ficar em cima. As bases, a nave, a janela, o brilho da janela, beleza. Ó, vocês viram que a nuvem ela perdeu o nomezinho dela, né, quando eu juntei. Então tudo que eu juntei, ó, eles perdem o nome. Eu tenho que só colocar de novo, né? Então eu boto aqui balão de fala. Isso aqui são as nuvens de propulsão. E aqui é o meu gramado. É gramado, mas pode ser gramado. Deixa
eu ver se a terra tá aqui. Terra, grande terra, fundo, beleza. Aí aqui é a parte da asa. Aí o lado esquerdo da asa. E o lado direito, deixa eu só colocar mais perto agora, que tá aqui, né? Pronto, pra facilitar um pouquinho pra mim. E aí o lado direito da asa. A nave junto com a janela, junto com o brilho da janela fica aqui também, né? E esses aqui, se eu não me engano, eles ficam por baixo. Isso, das asas. Então, ó, a base esquerda e a base direita ficam aqui por cima. As estrelas, assim como eu as criei, eu posso colocar elas na posição aqui já. Ah, essa estrela aqui é a maior. Cadê? Pronto. O balão de fala. E o meu coração. E aí agora eu vou pintar. Como que eu vou fazer isso? Então basicamente aqui eu posso selecionar o desenho que eu quero. Apertar I, que ele vai me dar o conta-gotas, né? E esse conta-gotas ele basicamente vai pegar a cor que eu desejo. E eu vou na cor do objeto que eu desejo, tá? E aí você viu que ele até perdeu aqui o contorno. Aí pego o V, seleciono todos os meus grãos aqui de terra, né? Aperto I, seleciono uma cor só. E aí ele vai pintando conforme o desenho original, tá? Meu gramado. V. Minha nuvem. V. Opa, acho que a nuvem ficou em cima do gramado. Deixa eu colocar lá embaixo. A montanha de trás. A montanha da frente. Ah, sim. E se você clica 2 vezes no objeto, ele isola o objeto para você mexer só nesse objeto e depois em mais nada, tá? Uma outra coisa também que vocês podem ver aqui, né? Deixa eu só sair daqui. É que ele tá me colocando essas cores, né? Com a opacidade até um pouco abaixo do normal, porque eu diminui a opacidade do meu objeto, tá? Mas no final é só vir aqui, colocar a opacidade de todos em 100%. E aí ele força a cor na cor certinha, tá? Inclusive as montanhas, elas estão atrás. Cadê? Aqui. Eu acho que na verdade é até atrás das nuvens de propulsão. Pronto, aqui. Tá? Aí aqui a minha base de propulsão do fundo. A minha base de propulsão da frente. E a minha nave. A propulsão tá a parte de baixo da nave. Deixa eu só selecionar aqui na bolinha para ser mais fácil. Ó, inclusive a minha orientação até deu mais certo nesse ponto, porque aí eu posso só selecionar aqui e aí puxar aonde eu quero com o I. A janela vem pra cá e o brilho da janela eu seleciono isso aqui. O que mais faltou? As bases das asas. Você pode selecionar as duas porque elas são da mesma cor. A minha nuvem e as minhas estrelas. Eu acho que são de cores diferentes. São a maior. Não, essa aqui não é a maior. A maior delas é diferente. Aqui, pronto. Meu coração e o meu balão de fala. Assim como o meu fundo também eu posso mudar. E aí se eu tirar aqui e aqui eu selecionar, opa,
Se eu selecionar tudo com o meu V aqui e mudar a opacidade para 100%, eu vou ter então a imagem que eu queria. Tudo junto, né, com formas, as cores, né, a pintura, como eu falei. E tudo isso usando só formas simples, né, por assim dizer. Inclusive, deixa eu só fazer mais uma alteraçãozinha aqui, porque essas propulsões, elas também têm que vir atrás da nuvem. Perfeito. E fica tudo nessa ordem certinho. Então, vocês podem ver que eu consegui me orientar baseado nas informações que eu tinha preenchido aqui, né, com cada nome de cada objeto, né. Eu posso, inclusive, se eu quiser, né, criar aqui uma layer, eu acho que é Ctrl L, isso. Então eu venho aqui, eu puxo para baixo, eu posso colocar aqui as propulsões dentro daqui e colocar aqui, ó, propulsões da nave. E aí eu tenho aqui junto, como objeto só, as duas propulsões para mexer. Ó, se eu clico aqui, ele seleciona tudo como se fosse um objeto só, eu posso mexer como se fosse também um objeto só. Assim como, por exemplo, a nave, né? Deixa eu criar aqui uma nova camada, eu criei aqui dentro, isso. E aí, lembrando que isso é legal para quando você tem informações que podem estar uma abaixo da outra, né? Então, por exemplo, ó, na minha base esquerda, direita, o brilho da janela, a nave asa e a parte de baixo da nave, como elas estão todas juntas, né, basicamente, eu posso juntá-las dentro de uma layer, né, de uma camada, como se fosse aqui um objeto só. Para não ter que ficar mexendo um objeto um a um, posso selecionar todos aqui e pronto, ó. É como se eu tivesse aqui só um objeto. Basicamente, para você poder fazer esse semicírculo de maneira mais rápida, talvez posso dizer assim, né? É basicamente fazer um círculo. Vou fazer aqui mais ou menos o tamanho da minha terra. E aí, quando você cria o círculo, vai ter essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui, se você arrastar, ela vai meio que cortar o círculo até o ponto que você quer, né? No caso, ele vai te mostrar aqui, né, o grau de angulação para você cortar. Então, por exemplo, ó, 180. E aí eu tenho aqui, basicamente, né, o semicírculo dessa terra aqui, de maneira até mais rápida, tá? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar na live de hoje, né, para vocês, como fazer a pintura, como mexer com formas, linhas e utilizar também aí a caneta, né, inclusive tanto a caneta, né, para fazer uma reta quanto para poder fazer aí criar, né, informações mais arredondadas, né, e basicamente eu acredito que seja isso que eu queria mostrar. E lembrando que qualquer dúvida eu vou disponibilizar também, né, no meu sobre aí as minhas informações de contato, também os vídeos que eu vou postando lá no YouTube, eu vou postar aqui, eu vou colocar aqui, né, o link do YouTube, para ficar mais fácil de ver, de comentar e de perguntar também o que tiverem dúvida aí. E eu acredito que é isso, gente. Obrigado aí a quem tiver visto e até a próxima.